Quando a gente está falando sobre proteger o compressor, vamos pensar como a gente pensa em se proteger, né? Quando a gente vai fazer um trabalho, geralmente, se houver algum risco inerente, a gente faz uma coisa chamada APR, Análise Preliminar de Riscos. Então, o que a gente faz? A gente analisa os riscos que existem naquela situação e procuramos evitá-los. A gente procura nos proteger, né? A gente procura, se existe o risco de corte, a gente usa uma luva. Se existe o risco de queda, vamos usar uma escada melhor, um cinto de segurança e assim por diante. Quando a gente está falando de proteção para o compressor, da mesma forma, a gente precisa fazer o quê? Uma análise preliminar de risco. A gente precisa analisar quais são os riscos para aquele compressor. E aí sim a gente verifica quais são as proteções adequadas para isso. Então, um exemplo, se eu tenho um compressor de pequeno porte de geladeira, quais são os riscos que esse compressor existe para esse compressor? Quanto maior a capacidade do compressor, né, quanto mais caro é o compressor, maior será a quantidade de dispositivo de proteção, porque ele tem um custo muito alto. Agora, lembrando aqui sobre o compressor de geladeira, os riscos que ele tem no sistema são poucos. Por exemplo, não há um grande risco de retorno de líquido, não há um grande risco de ele trabalhar sobre alta pressão de descarga, então não existem essas proteções. Mas há o risco dele, se por algum motivo acontecer alguma situação, ele aumentar a corrente elétrica. Então existe uma proteção para isso, que é o relé térmico, o relé de sobrecorrente. Se existe algum risco de queda de tensão e sobretensão, nos refrigeradores frost-free existe essa proteção na placa eletrônica. Então, quando a gente vai trabalhar num compressor de maior porte, um compressor de piso-teto, um compressor de algum outro sistema de câmara frigorífica, a gente analisa quais são os riscos que existem para aquele compressor. E aí a gente aplica a proteção adequada para essa situação. Quando a gente está falando em proteção, não significa que serão somente proteções elétricas, tá bom? Então a gente analisa o risco e verifica qual é a proteção adequada para eliminar aquele risco. Um exemplo, eu tenho um compressor scroll, por exemplo, o amigo colocou, o Júnior, um compressor que há o risco de rodar invertido e quebrar. Então, se existe esse risco dele girar ao contrário, a gente vai verificar qual é a proteção que eu uso para evitar que isso aconteça. Então, eu vou usar o quê? Um relé de proteção contra falta e inversão de fase. Porque além do risco do compressor inverter, no caso o scroll, na verdade, né? Do compressor scroll girar ao contrário, existe também o risco de faltar uma fase e ele queimar, já que ele é um compressor trifásico. Então, se ele corre esse risco quanto à parte elétrica de faltar uma fase, ele queimar, ou a fase vir invertida e ele queimar, então eu vou colocar o quê? As proteções adequadas para esse problema, que será o relé de proteção contra falta e sequência de fase, inversão. Então eu analisei o risco e vou adicionar o componente adequado para isso. Da mesma forma, todos os demais riscos. Vamos dar um exemplo, que eu tenho um compressor que ele está trabalhando numa câmara fria e há o risco desse compressor, no momento de trabalho, em um processo de uma carga térmica muito baixa dentro da câmara, com a temperatura da câmara muito baixa, um bloqueio da serpentina e existe o risco de retornar líquido para esse compressor. Se existe o risco, eu já analisei. Existe o risco de retornar líquido para o compressor. Qual é a proteção que eu posso colocar? Aí eu coloco o quê? Um acumulador de sucção, um separador de líquido. Estão vendo? Esse componente não é mais um componente eletromecânico, não é mais um componente de proteção elétrica, é um componente do ciclo frigorífico, que ele vai estar evitando um certo risco. Então, se existe o risco de golpe de líquido no compressor, eu adiciono o acumulador de sucção, ou separador de líquido. Da mesma forma que exista o risco, por exemplo, do compressor trabalhar, né, no momento de parada longa, né, por exemplo, em momentos de entrou em degelo, e aí o compressor, ele foi recolhido o fluido refrigerante, ele precisa partir aliviado, né? Então a pressão do cárter do compressor, a pressão no compressor tem que ser baixa. Se houver o risco de existir uma alta pressão no cárter do compressor, qual é a proteção que eu tenho? Vou procurar. Eu tenho que evitar que o compressor ligue com uma alta pressão no compressor. Então eu vou verificar qual é a proteção que eu tenho. Eu tenho a KVL, é a válvula de proteção contra a alta pressão de cárter. Então vou utilizar a KVL. Então, de acordo com o risco, eu seleciono qual é a melhor proteção. Pressostato de alta e pressostato de baixa. Essas são proteções mínimas que vêm em alguns equipamentos, na maioria dos equipamentos de maior porte, tipo piso-teto. Então vem essa proteção. Em equipamentos do tipo piso-teto, tem alguns que só vem essa proteção, só pressostato de alta e pressostato de baixa. Mas se existe o risco de faltar uma fase,
na minha opinião, deveria vir, no mínimo, um relé de falta de fase e sequência de fase. Nem toda máquina vem, mas vejam que eu preciso analisar qual o risco e aí eu procuro colocar a melhor solução para aquele compressor. Se o compressor existe o risco dele trabalhar com alta temperatura de descarga, eu tenho como colocar o quê? Um sensor de descarga nesse compressor para eliminar essa alta temperatura de descarga. Vejam que alta temperatura é uma coisa, alta pressão é outra. É claro que uma alta pressão vai gerar também uma alta temperatura, mas pode haver situações em que eu não tenho uma alta pressão a ponto de desarmar um pressostato, mas posso ter uma alta temperatura de descarga. Vamos dar um exemplo, um superaquecimento total muito alto, e aí vai ocasionar o que? Uma alta temperatura do compressor e uma alta temperatura de descarga. Se eu já analisei que pode acontecer esse risco no compressor, para proteger ele, eu vou colocar algum dispositivo de proteção, de segurança. Então é isso que a gente faz. Não existe qual a melhor proteção para o compressor. Não tem como falar que tal proteção é a melhor. Eu preciso definir qual o risco que existe e aí sim eu coloco a proteção adequada. Um exemplo simples, em equipamentos do tipo splitão, equipamento do tipo self-container, existe uma situação que acontece nesses equipamentos que eles trabalham com o evaporador, né, com um rotor e um motor separado. Então, existe uma polia motora e uma polia movida, né, que tem uma transmissão por correia. Nesse tipo de equipamento, há o risco, existe a proteção elétrica, né? Existe um intertravamento elétrico para proteger o compressor, para que ele não ligue sem o evaporador ligar. Então existe um intertravamento elétrico. Mas existe ainda outro risco. Existe o risco de o contator do evaporador ligar, mas a correia está arrebentada, por exemplo. Ou o rotor está solto no eixo. E aí não vai haver o quê? Ventilação na serpentina. Se não haver ventilação, não vai haver troca no fluido refrigerante e há o risco de retorno de líquido para o compressor por causa da falta de troca de ar. Então, se existe esse risco, qual a proteção que eu posso colocar? A proteção, nesse caso, eu vou colocar uma proteção, um micro switch, né? Eu vou colocar um fluxostato de ar dentro do duto, um fluxostato de ar no rotor ali perto da turbina, para que o quê? Para que evite que o compressor ligue se por acaso não houver circulação de ar. E aí eu evitei que o compressor quebre por golpe de líquido. Vejam que é um risco que eu consegui identificar, né? Eu fiz uma análise preliminar, vi que há esse risco do compressor, mesmo com o intertravamento elétrico, correr o risco de rebentar a correia, o compressor não vai perceber, o comando elétrico não vai perceber que a correia arrebentou e o compressor ficar ligado sem o evaporador estar ligado. Se eu já analisei esse risco, eu tenho agora como pensar qual é a melhor proteção que eu posso executar para proteger esse compressor. Então é por esse motivo que, por exemplo, os equipamentos, compressores inverter, por exemplo, praticamente não quebram. Analisando os riscos, os fabricantes já colocaram integrado na própria placa do inverter diversos dispositivos de proteção, porque eles fizeram uma análise preliminar de todos os riscos para o compressor e adicionaram ali todas as proteções necessárias para evitar que esses riscos aconteçam. Então colocaram sensor de descarga, sensor no compressor, sensor na linha de líquido. Então, para fazer todo o controle do sistema, eles colocaram também um sensor para detectar alta corrente elétrica, para detectar alta tensão, baixa tensão, oscilação na frequência da rede. Então tem diversas proteções na placa eletrônica para proteger o compressor contra problemas elétricos ou problemas mecânicos. Então, quando a gente faz uma análise preliminar dos riscos, a gente consegue adicionar no compressor a proteção mais adequada para evitar a quebra. Um exemplo, compressor da linha de refrigeração comercial, um compressor semihermético, um rack, ou compressores que tenham o risco, por exemplo, de trabalhar com falta de óleo. Se existe o risco de o nível de óleo ficar muito baixo, o que a gente coloca? A gente coloca um controle de nível de óleo. Então, analisando o risco, a gente define qual é a melhor solução para empregar, para evitar aquele tipo de defeito, tá bom? Então, não existe uma única solução para proteger um compressor. O que existem são soluções para evitar os riscos que estão atrelados àquela instalação ou àquele tipo de aplicação do compressor. Então, para isso é necessário entender bem o funcionamento do compressor, baixar os dados do compressor para verificar quais são os limites de operação. Quem ainda não teve, né, a vivência, que ainda não baixou um envelope de um compressor, que ainda não viu, né, nada mais é do que uma
uma carta, uma tabela com os limites de operação do compressor. Então, quando a gente conhece os limites que ele deve trabalhar, a gente consegue solucionar, né, uma parte dos problemas, consegue evitar que ele trabalhe fora desses limites e instalar proteções adequadas para isso. Então, procure baixar um envelope de um compressor, comece a analisar, verifique os limites de operação dele, que só assim você vai entender melhor, vai compreender a lógica de funcionamento e colocar a melhor proteção para esse sistema, beleza? Então, deixa eu verificar se tem alguma pergunta aqui, mandar um abraço para os amigos que entraram participar. Desculpe pessoal, geralmente eu não saio comentando aqui os amigos que começam a entrar no começo, é para poder não fugir, né, do raciocínio lógico, e o vídeo depois que ele for postado, né, ele não ficar um vídeo com muita interação e pouco conteúdo. Então, geralmente eu posto logo o conteúdo e depois eu faço geralmente uma interação, tá bom? Alô, professor Léo, aquele abraço, professor Léo. Verificar se tem alguma aqui. Pressostato. Ó, pressostato também é uma proteção para compressor, tanto pressostato, e aí vem o seguinte, ó, pressostato, nem sempre o pressostato ele é utilizado como proteção do compressor. Um exemplo, na câmara frigorífica, muitas pessoas confundem, né, o pressostato de baixa, achando que ele é uma proteção do compressor. Na verdade, ele não é uma proteção do compressor. Quando você trabalha com uma câmara fria, com um sistema de pop-down, né, com solenoide, o pressostato ele é um dispositivo de controle. Então é ele quem liga e desliga o contator, mas para controlar o funcionamento da câmara fria. Não é para proteção do compressor, tá bom? Ele é para controle do funcionamento da câmara fria. Se ele fosse para o controle, se ele fosse para a proteção do compressor, ele seria ajustado para o limite de operação do compressor quanto à pressão de sucção. Então, olhando no envelope do compressor, a gente encontra a temperatura mínima de sucção, né? É a temperatura de sucção do que o compressor pode trabalhar, que é a temperatura de evaporação. Então, se eu for num compressor desse aqui e verificar aqui com o R22, esse é o Danfoss, o MT. Se eu verificar no envelope desse compressor, com fluido refrigerante R22, o MT, eu verifico lá que a menor temperatura de evaporação que ele deve trabalhar deve ser menos 20. Se eu for dentro do envelope do compressor e encontrei essa informação, que ele está dentro dos limites de segurança até menos 20 evaporação, agora eu pego menos 20 de evaporação e jogo para a tabela pressão-temperatura e encontro o quê? A pressão de sucção. Então, o pressostato teria que ser regulada nessa pressão. Na pressão de menos 20, convertida em pressão, daria uma determinada pressão. Para proteger o compressor, teria que ser regulado nesse valor, tá bom? Aí seria um pressostato de baixa usado para proteção do compressor. Mas no caso da câmara frigorífica, é para controle. Verificar se tem alguma pergunta aqui. Como regular a válvula de expansão? Bem, o JN refrigeração. JN, a válvula de expansão. Primeiro ponto, pessoal, sempre eu gosto de falar, pega a lógica, né? A gente precisa, toda a peça da refrigeração, entender qual é a função dela. A válvula de expansão, no caso dele, como regular, no caso é a válvula de expansão termostática. A função dela é injetar uma quantidade de fluido refrigerante adequado no evaporador. Então, a válvula de expansão termostática, ela vai ser ajustada de acordo com o superaquecimento de projeto para aquele evaporador. Então, para ajustar uma válvula de expansão termostática, é preciso saber fazer o superaquecimento útil. No meu canal do YouTube eu tenho um vídeo passo a passo fazendo o superaquecimento útil. Então, pesquisa lá no canal do YouTube, superaquecimento útil passo a passo, lá no meu canal. Que aí você vai ver eu fazendo a regulagem de uma válvula de expansão termostática passo a passo, tá bom? Então, se eu tenho a válvula de expansão termostática, que ela vem geralmente regulada com superaquecimento em 6K, e aí no meu projeto, né, na minha câmara fria, no projeto dela está um superaquecimento de 5 a 7, aceitável até 5 a 9, para eu ajustar essa válvula de expansão, eu tenho que estar, primeiro, com o fluido refrigerante chegando na condição de líquido na válvula. Então, de preferência, se possível, coloque um visor de líquido próximo à válvula de expansão. Pode ser fora, se tiver no condensador, utilize então o visor de líquido do condensador, mas se possível, o mais indicado é que o visor de líquido fique mais próximo da válvula de expansão. Que assim você vai ter a visualização realmente que está chegando somente líquido na válvula de expansão. Primeiro ponto, para regular, tem que estar chegando líquido na válvula de expansão. Chegando líquido na válvula de expansão, aí você coloca um sensor na linha de saída do evaporador.
posicionado corretamente de acordo com a bitola da tubulação, né, com o diâmetro do tubo que sai do evaporador, existe um posicionamento mais adequado para colocar o sensor de temperatura, devidamente limpo, o tubo bem fixado, isolado, para você medir a temperatura de sucção. Aí sim, você mede a pressão de sucção e verifica a temperatura de saída do evaporador. Pela pressão de sucção, você vai encontrar a temperatura de evaporação. De preferência, pegue essa pressão no próprio evaporador. Ali tem uma válvula de serviço, de preferência eu pego ali a tomada de pressão. Para eu não pegar lá na parte do condensador, principalmente em linhas longas, e pegar uma diferença de pressão. Pode haver uma pequena queda de pressão desde o evaporador até a unidade condensadora. Então eu gosto de pegar sempre ali no próprio evaporador. Faço o superaquecimento, batendo o superaquecimento, aí vou ajustando a válvula. A válvula para o lado horário você fecha, sentido horário você fecha e sentido anti-horário você abre. Porém, além de verificar essa regulagem da válvula, se por algum motivo ela não bater o superaquecimento, se o superaquecimento mesmo assim ficar muito alto ou muito baixo, verifique o orifício que está instalado nessa válvula e verifique também se a tela não está suja, tá bom? Então é necessário saber fazer o superaquecimento útil para regular uma válvula de expansão termostática.